Em qualquer lugar do mundo sempre acontecerá de se ouvir sobre uma casa, prédio ou edifício que estão abandonados. Lugares abandonados atiçam a curiosidade sobre a história em torno do local, às vezes criando casos e lendas. Agora imagine quando uma cidade inteira acaba sendo abandonada. Parece algo meio fantasioso, mas acredite, isso realmente aconteceu em uma vila, onde viviam milhares de pessoas. E para entender como uma vila inteira foi abandonada e foi ocupada completamente pela natureza, fazendo um dos cenários mais bonitos já visto. Então deixa-te contar sobre a cidade fantasma mais bela do mundo, Houtou, na China. Por toda a China, você encontrará locais com cenários exuberantes, lindos e interessantes, nunca vai cansar de admirar seus inúmeros pontos, seja pelos seus pontos turísticos ou pela região. Mas sem sombra de dúvidas nenhum dos locais é como Houtou, pois é um local onde as histórias e o ambiente nos deixam de boca aberta de tão admirados. A história sobre a cidade fantasma tem um ponto triste para chegar ao estado que está hoje em dia. Houtou era uma aldeia próspera no ramo da pesca, tendo mais de 2.000 pescadores e demais residentes que moravam lá. Mas à medida que a pesca na própria China foi se desenvolvendo, o pequeno porto de Houtou acabou ficando pequeno para as grandes embarcações que começaram a circular pela região, e a demanda de pedidos de pesca aumentaram demais, então pequenos barcos como os que se aportavam no porto da aldeia, começaram a ficar sem trabalho, até porque além do porto ser de pequeno porte, a localização da costa tem outros problemas. A vila foi construída em uma encosta montanhosa, que em alguns momentos do ano as águas sobem a um ponto que impede até que pequenos barcos da vila se aproximem da costa. E fora o acesso pelo mar, há apenas uma trilha montanhosa, de difícil acesso. Então, com as mudanças que foram acontecendo na área da pesca, que era a única atividade econômica da região, as pessoas começaram a sair de Houtou para procurar trabalho em outras cidades. E por volta dos inícios dos anos 90, todos os habitantes saíram, deixando a vila completamente abandonada, e sem nenhuma atividade humana na área. Quem começou a tomar lugar foi a natureza, com sua vegetação em pouco tempo tomando para si as construções, as cobrindo com uma forração de plantas rasteiras, as deixando com uma aparência diferente e simplesmente lindas. A cidade ficou assim desocupada e permaneceu por anos. Ao que é constatado por conta do difícil acesso foi deixada de lado. Mas alguns anos atrás uma agência de fotografia resolveu fazer um ensaio de fotos para uma empresa, e em algum momento a vila de Houtou foi escolhida para ser o cenário das fotografias. As fotos e a curiosidade das pessoas pelo cenário fez as pessoas buscarem aquela cidade fantasma, e a internet transformou a atração local em um ponto turístico muito buscado, tanto que as autoridades locais chinesas começaram a controlar a entrada para a vila, cobrando uma taxa de entrada de 50 yuan, cerca de R$ 30. Também algumas partes foram limitadas para a visitação, apontaram que algumas construções estavam instáveis devido ao desgaste do tempo, com risco de desmoronamento. O que aconteceu com a vila foi que mesmo se tornando um ponto turístico, a grande distância e o difícil acesso por conta da estrada montanhosa, se tornou um ponto turístico, apenas para poucos visitantes, se encontrando a 140 quilômetros de distância de Xangai e com estradas tortuosas para chegar em Houtou. A Vila Fantasma se popularizou muito mais pelas redes sociais do que pelas visitas em si. Houtou, como os demais locais abandonados, é cheia de histórias e relatos de pessoas que a visitaram. Dentre esses relatos, um turista alega que ao visitar a aldeia por volta do ano de 2010, a cidade ainda não estava com um controle tão forte de entrada, e que ao acampar, em uma das casas localizadas mais no topo do monte, reparou que uma luz brotava em uma das casas mais próximas do mar. Acreditando ser apenas mais um turista aventureiro, voltou às suas coisas. Mas pouco tempo depois um barulho tão alto e longo ocorreu, parecendo um assobio absurdamente mais alto. O fez até mesmo levar suas mãos para seus ouvidos, para tentar amenizar o barulho. Sem se virar, o turista afirma que ouviu um som de movimentação e conversas altas à sua volta. Fora, também um breve clarão de luz, fora da casa onde se encontrava. Quase como se fosse um festival, no qual as pessoas andavam e falavam alto para serem ouvidas. Assim foi o que descreveu o rapaz, sobre o evento que presenciou. Mas ao se virar, todo aquele som e luzes não estavam mais lá, e ao observar a casa de onde antes tinha visto a luz surgindo, não havia mais nada. Como o rapaz sabia que havia acontecido algo, tratou de sair de lá o quanto antes, voltando para seu carro e indo embora. Na China o misticismo e o folclore são lar de inúmeras histórias, respeitadas e temidas, por grande parte de sua população, e dentre elas as histórias de espíritos que tomam lugares abandonados é a mais comum entre as histórias. O relato do rapaz foi entendido como um aviso que aquela vila estava abandonada apenas durante o dia, e que à noite, o sobrenatural andava pelas ruas vazias. E esse foi o relato sobre a vila fantasma mais linda do mundo. O que achou?
Seria um bom lugar para possíveis fotos, ou você se arriscaria à noite, para ver se a história sobre espíritos é realmente real? E assim chegamos ao final de mais um vídeo, e gostaria de pedir para deixar seu like para ajudar o canal, e também te convido para se inscrever, para vermos mais curiosidades. Obrigado e até logo!